Olha, o medo da morte é uma questão que eu percebo que ainda é para o ser humano, para o espírito imortal que aqui vive, ainda é o motivo de maior impacto. É curioso isso, nós já tivemos essa experiência infinitas vezes, sabe lá Deus quantas vezes, né? Mas sempre temos o medo. Aí eu pergunto se não é melhor, ao invés de ficar no medo, se não é muito mais prudente, muito mais inteligente até, estudar o fenômeno, né? Existe um livrinho chamado Onde Existe Luz, de Yogananda Paramahansa, em que ele fala sobre vários tópicos, inclusive sobre o fenômeno da morte física. Mas ele fala com tanta beleza, ele fala com tanta gratidão, que eu acredito que você também vai ficar, tal qual eu, é, enebriado. É um livrinho de bolso. Me permita aqui um minutinho. Ele diz assim: a morte não é o fim, é uma emancipação temporária concedida quando o karma, a lei da justiça, determina que seu corpo e ambientes atuais já cumpriram seus propósitos. Legal, né? Quando você pensa que este mundo é invadido pela morte e que seu corpo também terá que ser descartado, o plano de Deus parece muito cruel. É verdade, não é? Tudo isso é fruto da nossa ignorância. Ignorância das leis divinas, ignorância das leis de Deus, ignorância dos nossos próprios domínios. É claro que eu estou me referindo aqui a uma morte física natural e não uma morte física de outra ordem, não é? Como a gente vê no trivial, né? As mortes violentas, né? Prematuras, sim, porque existem mortes prematuras. Aquela história de dizer que a gente só vai no tempo, isso aí não é verdade. Uma criança, uma pessoa pode ser vitimada por um acidente qualquer, ou um tiro, uma bala perdida, né? Isso é um acidente de percurso. Como não aceitar essa realidade, né? O Espiritismo não diz isso em lugar nenhum, que a gente tem o dia certo. O que os espíritos me dizem é que os espíritos amigos, o dia da nossa partida é um dia em que ninguém tem o conhecimento prévio. Deus, que é todo poder e bondade, não dá essa informação a ninguém. E não permite que ninguém saiba. Fica com ele guardado as 7 chaves.
como é que acontece então quando a gente reencarna aqui na Terra? Eu já vi relatos de espíritos dizendo que estavam com a programação toda pronta para reencarnar e que deveria viver aqui em torno de 60 anos, 70 anos de idade. Quem tem data certa, destino certo, é passagem aérea, de ônibus, de avião, nós, espíritos imortais. Muito pelo contrário, existe até uma coisa chamada de prorrogação ou moratória temporária, né? Isso a gente observa com muita clareza, né? Quem é que tem essas moratórias? Ou seja, pessoas que é como se a data fosse esticada para frente do retorno, né? São aquelas pessoas que estão fazendo um trabalho maravilhoso aqui na crosta terrestre, estão fazendo um trabalho para o Cristo, um trabalho divino, um trabalho assim gigantesco, né? A espiritualidade olha, dá corda para o cara, dá corda para ele, né? Porque somos todos, eu tenho dito isso aqui também a vocês, somos todos trabalhadores e co-criadores com Deus. Lembra disso? Pois é, quando você educa uma criança, você está co-criando com Deus um filho dele. Você que pensa que é seu filho, meu filho. Tem gente que bate a mão no peito, meu filho. Quem tem filho é Deus. Nós somos apenas co-criadores ou responsáveis pelo seu encaminhamento aqui na Terra perante as leis sociais, as leis essenciais também, né? Então comece a se dedicar mais um pouco ao estudo mesmo, né? Desse fenômeno que você já viveu algumas vezes, como eu também já vivi algumas vezes, né? Mas a gente se esquece. Morrer não dói. Muito pelo contrário, né? O desencarne para... Existe uma diferença entre morrer e desencarnar? Existe sim. A morte física é quando o corpo, pam, para, por algum motivo. Coração, cérebro. E o desencarne é quando são cortados os laços que unem uma coisa a outra. Que imagine você que o espírito que eu sou está impregnado em cada célula do meu corpo. Que na hora do desencarne, ele vai ter que ser desligado, cada célula, vai ter que ser desenlaçado. Isso leva um tempo. Quanto menos a pessoa for materialista, mais rapidamente se dará o desenlace. Por consequência, o espírito imortal terá menos o sentimento dessa perda, dessa ausência. Então a minha sugestão para você, se dedique a estudar, né? Eu tenho aqui na minha estante um livro
Eu vou ver depois para vocês. Vou colocar aqui no texto. O título do livro chama-se A Morte é a Morte. Ele explica assim de maneira bem tranquila, né, o fenômeno e do ponto de vista espírita, né? Muito bacana, de maneira muito singular. Namastê, namastê. O Deus que habita em mim, cumprimento o Deus que habita em você. Jesus esteja em teu coração, em tua casa, em teu lar, em tua vida, em tuas atitudes. Muita paz, muita paz.